Fala galera, aqui é a Maria Júlia e esse é o meu canal. Hoje eu trouxe pra vocês uma listinha de 5 livros que eu tenho que confessar que eu empurrei com a barriga. E o primeiro da minha lista é O Poder da Ação, do Paulo Vieira. É um livro de desenvolvimento pessoal. O que aconteceu na época que eu tava lendo esse livro? Esse livro vai falar sobre procrastinação, vai falar sobre autorresponsabilidade, vai falar sobre postura e tudo mais, que eu tenho resenha aqui no canal falando sobre esse livro, uma resenha super rapidinha. Mas eu já tinha lido algumas outras coisas sobre esses temas e quando eu comecei a ler, tava um pouquinho repetitivo, era um pouquinho do mais do mesmo do que eu já tinha lido. Então eu acabei empurrando. Eu acho que o mais interessante foram os primeiros 2 capítulos e o 5º capítulo, que são mais interessantes, que eu achei mais coisas assim, um pouquinho diferentes. Mas fora isso, eu achei muito repetitivo, então eu acabei empurrando com a barriga. Eu demorei muito tempo para terminar esse livro, que é um livro relativamente fácil, cheio de coisa para você escrever, cheio de imagens, então eu acabei enrolando muito esse livro. O próximo na minha lista é Um Dia, do David Nichols. É um livro que eu também tenho resenha aqui no canal, comparando o livro com o filme. E eu tenho que confessar que eu não gostei desse livro, eu tenho lá meus motivos porque que essa história não rolou pra mim, mas eu enrolei demais essa leitura justamente porque não tava fluindo, era uma leitura que assim, que andava e não chegou a lugar nenhum, então isso me incomodou muito durante toda a história e eu empurrei demais esse romance aqui, que eu tenho as minhas dúvidas sobre o que acontece com ele, principalmente o final, que eu acho que é até bom. O próximo na minha lista, que eu também já falei um pouquinho aqui no canal sobre esse livro, que é o Teorema de Catherine, do John Green. É um livro que eu demorei muito, é um livro de 200 páginas que eu demorei muito pra terminar. Gente, vai contar a história de um menino que é totalmente esquecível, uma história totalmente esquecível, uma história que não chega a lugar nenhum. Foi uma história que eu só terminei porque era do John Green, porque eu tinha amado A Culpa das Estrelas. Então eu achei na minha cabeça que eu fosse amar também esse livro, mas foi total decepção. Eu não curti de jeito nenhum e eu empurrei demais com a barriga, mas eu empurrei demais. Eu devo ter demorado 1 mês para terminar esse livro. O próximo da minha lista é O Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Bront, que é um clássico da literatura universal que eu empurrei demais com a barriga porque ele demora muito para engatar na história. Pelo menos as primeiras 80 páginas são muito lentas, não acontece nada na história. E a gente fica com o ranço do protagonista, que é uma história sobre... Não é... Muita gente fala que isso aqui é o melhor romance da vida, mas isso aqui é uma história muito tóxica. Além de ser tóxica pro próprio casal, é tóxica, eles acabam destruindo a vida das pessoas que estão ao redor deles. Então, esse livro, eu terminei com raiva esse livro. É um livro que, assim, depois das 80 páginas, ele começa a fluir melhor. Mas mesmo assim, eu ficava tão revoltada com as coisas que o Radcliffe fazia, que eu ficava, pelo amor de Deus, eu não quero ler mais desse livro. Eu só terminei esse livro porque é um clássico da literatura universal, acho que foi o primeiro clássico da literatura universal que eu li. Eu só comprei esse livro porque, como vocês sabem, eu era muito fã de Crepúsculo, então na época de Crepúsculo eu comprei esse livro porque a Bella fala muitas e muitas vezes nos livros e no filme que ela é fã de O Morro dos Ventos Vivantes, é o melhor livro. Mas, assim, é uma história muito, mas muito pesada, que eu fiquei enjoada lendo esse livro e eu falava, pelo amor de Deus, sabe? Quando você acha que não tem como piorar, no capítulo seguinte vai lá e acontece uma coisa pior do que a anterior. E eu demorei demais pra ler esse livro, porque justamente eu criei um ranço por essa história. Esse livro, eu tenho um ranço por esse livro, com certeza. E atualmente eu estou lendo Crime e Castigo, do Dostoiévski, que eu tenho que confessar que eu estou empurrando com a barriga demais, eu estou procrastinando. Eu acho que nem a questão de que o livro seja lento ou que o livro é devagar, mas é porque eu estou procrastinando mesmo, porque eu estou querendo ler outras coisas. Mas é um livro muito interessante, vai falar, gente, não é spoiler, né? Vai ter um crime e depois vai ter um castigo, que é a pessoa que vai cometer esse crime, que ele é o protagonista, ele acaba ficando remoendo essa história na cabeça dele, se é certo ou não. É um livro muito interessante, eu pensei que fosse ser um livro maçante, mas não é. Mas é justamente, eu acho que é a minha fase atual de que eu não tô tanto no clima de ler esses livros mais assim, cabeça e pensativo. Eu acho que eu vou voltar a lê-lo daqui a pouco, quando eu terminar de ler uma trilogia. Eu vou embarcar nessa leitura e eu quero trazer resenha aqui no canal falando sobre essa leitura e a minha experiência, minha primeira experiência com a leitura clássica russa, que é o meu primeiro livro do Dostoiévski. E é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa listinha rápida, que vocês comentem aí os livros que você empurrou com a barriga, que a história não estava fluindo, ou que simplesmente você não estava afim no momento.
Então é isso, gente. Dê like nesse vídeo, se inscreva no canal. E caso vocês queiram saber um pouco mais sobre minha vida, me siga lá no Instagram, @maijudeolindo. Gente, beijo e até o próximo vídeo.